Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Quero meditar com você hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Eu queria chamar a atenção de vocês para a identificação dos personagens aqui presentes nessa passagem. Claro, o principal deles é Jesus. Nós temos aqui os anciãos dos judeus. Nós temos aqui um centurião, que era alguém, um cargo, uma patente do exército romano, que era responsável pelo comando de um determinado número de soldados, geralmente 100 soldados, por isso o nome centurião. O servo que estava doente do centurião e as pessoas que estavam ali junto com Jesus, principalmente mais próximos, os discípulos. Então, nesse cenário e nessa cidade aí, que é Cafarnaum, conforme diz o versículo 1, nós temos esse evento. Mas o que essa história tem a falar e por que ela está aqui? E aí eu queria chamar a atenção de você para duas declarações bem diferentes aqui nesse texto. A primeira está no versículo 4. Diz assim: Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Os anciãos dos judeus chegaram para Jesus e disseram que o centurião era digno desse milagre. Então, Jesus deveria curar o servo do centurião porque o centurião era alguém merecedor disso. E por quê? Porque ele foi amigo do povo, ele era, mesmo não sendo judeu, era alguém simpático ao povo judeu, e ele mesmo ajudou até a construir a sinagoga. Sinal de que era alguém que, mesmo não sendo um judeu de sangue, mas era alguém simpático ao povo judeu e talvez até mesmo à fé judaica. Então nós temos essa declaração: ele é digno. Bom, mas temos uma declaração totalmente diferente no versículo 6, que vem do próprio centurião através dos seus amigos. Vamos ver aqui, o versículo 6 diz assim: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Se por um lado nós tínhamos a declaração: ele é digno, agora o centurião faz uma declaração totalmente diferente: eu não sou digno. E para mostrar isso, para mostrar como ele se considera pequeno diante de Jesus, ele demonstra a sua fé na autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E aqui ele dá esse exemplo, um exemplo de um soldado, um exemplo daquilo que ele conhecia, que era o ambiente militar. Quando ele dizia para um soldado vai, o soldado ia. Quando ele dizia para o soldado vem, o soldado vinha. E assim ele cria também no poder de Jesus dessa forma. O centurião acreditava na autoridade de Jesus e expressou essa crença na autoridade dele. É interessante como isso se relaciona tanto com o que está antes quanto com o que está depois. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai notar
Em Lucas 6,46, antes dessa passagem que nós estamos meditando, tem uma pergunta de Jesus para as pessoas que o seguiam: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então as pessoas diziam com a boca que Jesus era o Senhor, que Jesus era o profeta, que Jesus era um grande homem de Deus, mas não faziam aquilo que ele dizia. Então, que autoridade é essa? Que reconhece com a boca, mas que não se cumpre, não se obedece de fato. Interessante também como essa passagem se relaciona com o que aconteceu depois. Porque nós temos no capítulo 7 também, um episódio depois, de uma pecadora que unge os pés de Jesus, que se coloca aos seus pés, que o beija, que o lava com ungüentos preciosos. E ao contrário dessa mulher que se coloca aos pés de Jesus, nós temos a figura de Simão, o fariseu, alguém que se coloca como merecedor de ter Jesus na sua casa e que critica Jesus por deixar que aquela mulher ungisse os seus pés. Mais uma vez nós temos a figura de alguém que se considerava digno e alguém que não se considerava digno. E aqui nós temos na figura do centurião a demonstração de reconhecimento da autoridade de Jesus e, a partir desse reconhecimento de autoridade, vê-se como alguém pequeno diante dessa autoridade. Considerando tudo isso que a gente viu, eu queria trazer duas aplicações para nós através desse texto. A primeira é: qual tem sido a nossa postura diante do Senhor? Nós nos consideramos merecedores da graça de Deus? Nós nos consideramos merecedores das bênçãos de Deus? Nós nos consideramos merecedores dos milagres de Deus? Ou nós temos a postura humilde de considerarmos que diante do Senhor nós não somos dignos de absolutamente nada? Para nós é fácil a gente falar isso, né? Falar que, não, de fato, nós somos pecadores, nós somos dignos. Talvez você tenha ouvido isso tantas vezes que parece natural você falar isso. O problema é que muitas vezes nós falamos, mas nós não fazemos aquilo que o nosso mestre manda. E aí é como se o Senhor Jesus estivesse falando para nós: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Esse é um desafio nosso, porque nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência a ficarmos irritados, insatisfeitos e murmurarmos contra Deus, reclamando de por que as coisas não aconteceram do nosso jeito, porque o nosso milagre não foi atendido, porque a bênção que nós pedimos não aconteceu. Mas quando nós entendemos que tudo vem das mãos de Deus e isso vem pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua vontade soberana, nós acabamos tendo uma postura semelhante a uma postura do centurião diante do poder de Jesus. Isso é um primeiro ponto. Em segundo lugar, você tem reconhecido a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Essa é uma promessa de Deus. E como a autoridade de Jesus, ela tem afetado a sua vida. Lembre-se quando Jesus fala para os discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ele falou um versículo antes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você reconhece essa autoridade de Jesus? Então, se você reconhece, descanse nessa autoridade. Não há o que nós temermos. Ele é o Todo-Poderoso. Descanse, se alegre. Você serve aquele que é o Todo-Poderoso. Você está debaixo da autoridade e da proteção dele. Que você possa, então, ter o reconhecimento, se reconhecer como não digno de estar na presença do Senhor, mas que você também possa ter alegria de estar debaixo dessa autoridade tão poderosa, mas também tão amorosa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que nós não somos dignos, ó Pai, da Tua presença sobre as nossas vidas. Mas por isso, ó Deus, ainda mais nos alegramos, ó Deus, ainda mais te amamos, porque o Senhor muito nos perdoou e por isso nós muito te amamos, Senhor. Pelo fato, ó Pai, de que nós, sendo pecadores, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E por isso, ó Deus, nos alegramos, por isso, ó Deus, reconhecemos que o Teu Filho Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e pedimos, ó Deus, que nos momentos de insatisfação, os momentos em que o nosso orgulho, o nosso egoísmo,
os momentos em que os nossos desejos falarem mais alto, nós possamos lembrar, Senhor, de que tudo que nós recebemos de Ti é dádiva, é bênção, não é algo que nós merecemos. Por isso, ó Deus, faça morada no nosso coração e nos motive, Senhor, a batalharmos, a pregarmos o Teu Evangelho, sabendo que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.